Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo depois de amanhã, domingo, às 18h30, para enfrentar o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. É o clássico da rivalidade que vai começar a ser contextualizado neste vídeo em mais um conteúdo robusto. Falo também sobre o Botafogo no Super Mundial, na verdade a respeito da ideia de reforços para o Fogão. Muita calma, nomes vão começar a surgir, aliás, já começaram a aparecer na grande mídia, clubes como Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que têm poder de investimento, vão ser citados, jogadores importantes vão ser relacionados a esses clubes. Tem o Fluminense também, que vai disputar o Mundial, só que hoje o tricolor das Laranjeiras tem menos poder de investimento no mercado que Botafogo, Flamengo e Palmeiras talvez falem menos de jogadores importantes com relação ao Fluminense, mas é importante que estejamos atentos, porque o Botafogo quer contratar, só que nomes ainda são mantidos em sigilo, galera. E por que alguns jogadores importantes do Fogão estão crescendo de rendimento neste momento da temporada? É o que a gente começa a falar no canal Fabiano Bandeira. O Botafogo vem de vitórias importantes, 3-2 no Estudiantes pela Libertadores, 4-0, uma goleada impactante para cima do Internacional no Campeonato Brasileiro, 2-1 para cima do Carabobo na Venezuela, também pela Libertadores. Fogão vai enfrentar o Flamengo domingo, no meio de semana tem o Capital lá no Distrito Federal. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo no Newton Santos foi 4-0 para o Fogão. Também, recentemente, vencemos a 8ª seguida para cima do Fluminense, 2-0 pelo Brasileirão. Vitórias que dão confiança para que o trabalho continue, para que os jogadores consigam cada vez mais desempenhar com qualidade em campo. E alguns jogadores, como Marlon Freitas, Alan, que vem saindo do banco e contribuindo, Arthur, que jogou bem contra o Internacional e jogou muito contra o Estudiantes, vem evoluindo cada vez mais. É por acaso? Tem um motivo? Há alguns aspectos, galera, envolvidos nisso. O Botafogo teve um mês de preparação antes do Campeonato Brasileiro, um tempo precioso. Começou a competição empatando com o Palmeiras, jogando melhor fora de casa, só que o Botafogo oscilou. Por quê? Tempo de trabalho é importante, mas o ritmo de jogo também, para o desenvolvimento contínuo. O técnico Renato Paiva, muito criticado, e a galera ainda está observando para entender se tem como ou não dar liga o trabalho do treinador no Botafogo, mas o time, isso é inegável, vem evoluindo. O Botafogo vem trabalhando bem coletivamente, principalmente na zona ofensiva. O sistema defensivo, mesmo sendo a terceira defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro, tem alguns ajustes a serem observados, a serem feitos, e o sistema ofensivo vem melhorando bastante. O Botafogo vem criando, vem mudando de estratégia jogo a jogo quando necessário, vem estabelecendo também alguns conceitos, esquema tático, e dentro do próprio esquema tático o Botafogo tem variações. Por isso conseguiu enfrentar uma linha de 5 bem definida do Estudiantes na última quarta-feira e fazer 3 gols. Então o trabalho é importante coletivamente e potencializa as individualidades, assim como um trabalho coletivo ruim acaba atrapalhando a individualidade. O Botafogo vem subindo de produção. O Marlon Freitas é um caso interessantíssimo, porque alguns jogadores sentem mais, outros sentem menos a questão coletiva. O cuiabano vinha se destacando antes do Botafogo evoluir muito coletivamente. O Igor Jesus, mesmo isolado em vários momentos, vinha se destacando antes do Botafogo se desenvolver muito coletivamente. O Marlon Freitas tinha problemas. Por quê? Ele precisa do encaixe coletivo para mostrar o que tem de melhor no próprio futebol. E eu falei isso aqui recentemente, quando o Botafogo estava mal e o Marlon Freitas sendo muito criticado. Se o time está engessado, se os jogadores não sabem ainda a melhor movimentação dentro de campo, se alguns jogadores estão marcados e não conseguem, por conta da estrutura coletiva, se desvencilhar, para quem o Marlon Freitas vai lançar? Se o time está desajustado, se o Gregory, que é um marcador sensacional, não está conseguindo achar o adversário a ser marcado ou o movimento a ser feito por conta do coletivo, como o Marlon Freitas, que é um jogador que na marcação é mais posicional, vai estar colocado da melhor maneira no campo, vai ser prejudicado pelo contexto coletivo.
À medida que o Botafogo se desenvolve para que haja movimentações, entrada no espaço, jogadores sabendo o que fazer no momento certo, o Marlon Freitas tem a qualidade técnica para colocar a bola onde ela deve ser colocada no campo. O Marlon Freitas vai conseguir se posicionar sem bola, sem ter que dar bote, porque não é a característica dele, enquanto o Gregori vai conseguir estar bem colocado para dar os botes certeiros que ele sempre dá. O coletivo potencializa o individual, principalmente num caso como o de jogador, que é o Marlon Freitas, como no Arthur também, que vinha jogando pelo lado direito do ataque, e o Botafogo numa estrutura engessada, com o Arthur avançando pela direita, o Matheus Martins pela esquerda, o Igor Jesus lá na frente e às vezes 3 meio-campistas sem uma qualidade quando o Savarino não jogava para que houvesse uma chegada mais forte ao ataque. Então o adversário já sabe que tem que marcar o Arthur no corredor, que tem que marcar o Matheus Martins no outro corredor, que tem que marcar o Igor Jesus com uma sobra, porque ele consegue disputar bem a bola com um defensor apenas, e isolar o nosso meio-campo. Assim não tem como o Arthur se desenvolver, assim não tem como o Matheus Martins se desenvolver, assim não tem como o Marlon Freitas encontrar o companheiro. Só que o tempo vai passando e o trabalho vai evoluindo, porque, como diria o mestre Didi, treino é treino, e nós tivemos um mês, beleza? Jogo é jogo, e no jogo você vai se adaptando. O Renato Paiva insistiu em algumas situações, como 3 meio-campistas com Gregori, Marlon e Patrick de Paula, viu que não tem como fazer, saiu dessa mesmo com o Savarino fora por lesão e desenvolveu o 4-4-2. Aí buscou um 4-4-2 contra o Fluminense e foi muito bem na vitória por 2-0, com o Vitinho lateral atacando por dentro, Matheus Martins aberto pela direita, dupla de centroavantes com o Mastriani empurrando a última linha de defesa para trás e o Igor Jesus trabalhando como segundo atacante, o Savarino vindo da esquerda para dentro, trabalhando mais com meia central, com o corredor todo para o Cuiabano jogando como lateral. Do clássico vovô para cá, o Botafogo perdeu por lesão o Matheus Martins, o Savarino e o Mastriani. Teve que mudar tudo. Contra o Capital no jogo seguinte, com o time praticamente reserva, o Botafogo repetiu o 4-4-2, mas aí o lateral atacava por fora, o Arthur atacava por dentro, e o Botafogo, tendo o Alan como titular para ganhar ritmo, conseguiu fazer 4-0. Contra o Bahia, por conta de várias questões que já citei aqui, o Botafogo foi com 3 volantes, falhas individuais, perdeu por 1-0, ainda teve o gol perdido pelo Arthur, que ainda estava mal naquele momento, e o Botafogo não voltou atrás. Teve que jogar na Venezuela contra o Carabobo, venceu do jeito que deu, 2-1. Contra o Internacional, mais uma tentativa com um esquema diferente, e deu certo. Jefinho na direita, Arthur por dentro, com o Igor Jesus como centroavante, Cuiabano como extremo, com Alex Telles como lateral, e o Cuiabano e o Telles trocando também para gerar dificuldade na marcação pelo lado direito da defesa do Inter, e o Botafogo fez 4-0, aproveitando um gol aos 8 minutos, bem construído pelo lado direito, e depois transições no segundo gol. Uma bola belíssima do Marlon Freitas para o Arthur, no terceiro gol uma bola belíssima do Marlon Freitas para o Cuiabano. O Botafogo começou a desenvolver outra maneira de jogar, com variação e com movimentação. E à medida que o tempo vai passando e vão sendo testadas variações, movimentações, os jogadores vão adquirindo certas características importantes para vários momentos dos jogos. Contra os Estudiantes, isso foi necessário. O Botafogo trabalhou circulação, o Botafogo trabalhou bola longa, o Botafogo no primeiro gol trabalhou circulação e bola longa do Jair para o Arthur. O Arthur só apareceu no lado esquerdo porque ele tinha confiança de que poderia estar ali, observando o próprio time, entendendo aquilo que o momento pedia. Porque a jogada começou lá atrás, a bola circulou de pé em pé. Só David Ricardo e Igor Jesus não tocaram na pelota. O Igor Jesus importante taticamente. O Botafogo usou o apoio do Juan Cruz como um pivô fora da área, usou o apoio do Cuiabano e a movimentação foi sendo gerada. O Arthur vem do corredor interno pela direita para o corredor central, espera mais um pouco, entra no corredor interno pela esquerda até que a bola chega a um zagueiro, que é o Jair. O lançamento vem, o Arthur está no lado esquerdo. Se não houvesse um contexto coletivo favorável, ele não estaria ali. Ou estaria por uma bagunça e aí marcado, porque teria corrido de qualquer jeito, não conseguiria encontrar o espaço necessário para dominar e dar assistência para o Juan Cruz fazer o gol do Fogão. Então, que mais peças sejam potencializadas, o Alan vem entrando muito bem, importantíssimo contra o Carabobo, com assistência para o gol da vitória marcado pelo Cuiabano, importantíssimo contra o Internacional,
deu caneta, o árbitro não deu falta e foi importantíssimo contra o Estudiantes, deu caneta, aí o árbitro deu falta, mas a importância não é da caneta. A caneta é bonita, é legal pro futebol, e contra o Estudiantes foi importante também para segurar o jogo, já estávamos nos acréscimos. Mas o importante é a presença dele no campo, a marcação, a potência física e, claro, ele com a bola no pé também é um baita jogador. Pois é, galera, e no domingo o Botafogo enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o rival, que tem 8 pontos num grupo mais fraco que o Botafogo na Libertadores. O Flamengo está na segunda posição, venceu ontem a LDU por 2-0 no Maracanã, jogou muito bem, esteve em cima do adversário o tempo inteiro, pressão alta durante muito tempo na partida. O Flamengo é o vice-líder no grupo com 8 pontos. O Botafogo tem 9 pontos, é o terceiro no grupo A, que é bem mais forte que o grupo do nosso rival. Mas o Fogão tem que vencer a Laú na última rodada para se classificar, chegando a 12 pontos no grupo A da Libertadores. Sobre Libertadores a gente vai falar mais à frente. Beleza, o Botafogo tem o Flamengo, então, pelo Brasileirão no domingo às 18h30 no Maraca. Nas últimas 2 vezes no Campeonato Brasileiro vencemos o Flamengo. No passado, 2-0 no Maraca e 4-1 no Newton Santos. Poderia ter sido 5, 6, 7, 8, não seria exagero algum. E também vencemos as últimas 2 no Maracanã pelo Brasileiro, 2-0 ano passado e 3-2 com show de Tiquinho Soares em 2023. E o Fogão tem tudo para fazer um grande jogo, galera, contra o Flamengo domingo. Se o Botafogo impuser o ritmo que impôs contra o Estudiantes, pode fazer uma grande partida. E se o Flamengo impuser o ritmo que impôs ontem contra a LDU, poderemos ter um jogaço no Maraca. Um grande clássico, digno da história do clássico da rivalidade. Botafogo e Flamengo, ao longo de mais de 100 anos, protagonizaram grandes disputas, grandes jogos. O Botafogo que saia vencedor e tem como sair vencedor. O Flamengo oscila, assim como o Botafogo vinha oscilando também. O Botafogo ainda não está 100%, apesar de tudo que eu falei, ainda precisamos evoluir muito. Só que o rival de domingo também precisa evoluir muito. Tanto que quando a LDU subia, tinha uma ou outra jogada um pouco mais elaborada, levava perigo ao gol do Flamengo, mesmo não jogando nada o time equatoriano na maior parte do tempo. Então nós vamos falar mais a respeito do clássico aqui em outros conteúdos, vai ter aquela análise especial pré-jogo no dia da partida, mas o Botafogo tem como fazer bonito e pode colocar aqueles jogadores que têm condições físicas, porque no meio de semana o jogo contra o Capital, com a torcida dando show lá no Mané Garrincha em Brasília, mas a disputa já está praticamente definida. O Fogão fez 4-0 na primeira partida, está quase nas oitavas da Copa do Brasil. E depois o Botafogo não vai jogar no outro fim de semana, a partida foi adiada e teremos um tempo interessantíssimo para a preparação para a grande final de Copa do Mundo contra a Laú na outra semana, já no fim de maio, pela Libertadores. Então é foco total no clássico de domingo em busca da vitória. Pessoal, o seguinte, o Botafogo envolvido no Super Mundial, assim como Palmeiras, Flamengo, Fluminense, e já começam a surgir nomes na imprensa para que possam reforçar o glorioso. Cautela, por enquanto os nomes estão sob sigilo. O Botafogo quer se reforçar. O Wendel vem jogar pelo Fogão e ele joga muita bola. Um detalhe sobre o Wendel: nas últimas partidas dele pelo Zenit da Rússia, atuou como um meia pela esquerda na posição que o Almada fez aqui no Fogão. Alguns detalhes táticos: o Botafogo atuava com o Luiz Henrique bem aberto, às vezes vindo para dentro, em outros momentos indo ao fundo pelo lado direito do campo. O Botafogo tinha o Savarino como meia central com muita movimentação e o Almada vinha da esquerda para dentro, fazendo o meia esquerda, dando corredor para o lateral ultrapassar. No Zenit, o Wendel joga naquela posição, na meia esquerda, vindo um pouco mais para dentro, só que o lateral segura um pouco mais na defesa. Quem ultrapassa é um extremo. Então o Zenit tem um lateral esquerdo, mas que fica mais preso. O extremo passa realmente como um ponta e o Wendel vem como um meia esquerda, mas o posicionamento do Wendel especificamente lembra, assim, o do argentino, como ele também já jogou como um meia central e segundo homem de meio campo, mas o Wendel vem se notabilizando na Rússia como um jogador que chega bem próximo ao ataque, com várias assistências, com gols, com participações diretas. Isso é muito importante. Mas além do Wendel, o Botafogo quer se reforçar. Eu evito falar a respeito de posições, tudo bem, o Botafogo observa assim um zagueiro,
ponta, meio-campista, mas a qualquer momento pode aparecer um nome de jogador que atua em outra posição e ser verdade, porque o scout não para de trabalhar, acertando muito desde quando a SAF foi implementada e errando em alguns momentos, ninguém acerta 100%, o scout não para de trabalhar, observar, gerar conteúdo, não para de gerar informação para os gestores do Botafogo, que estão de olho no mercado para que o time seja realmente muito bem reforçado para o Mundial. Que dê tempo dos reforços chegarem e que dê tempo também deles se adaptarem e se entrosarem. Máxima atenção, máximo cuidado e vamos com calma porque o Botafogo quer se reforçar, mas os nomes ainda estão mantidos sob sigilo. Beleza, galera? Pode pipocar a qualquer momento uma informação com um nome concreto na mesa do fogão. Saudações alvinegras, todo mundo contribuindo com o crescimento do canal Fabiano Bandeira, se cadastrando na Implay, que não é uma casa de apostas. Na Implay você joga com muita tranquilidade, mostra seus conhecimentos sobre futebol, disputa com outras pessoas e contribui para o crescimento do nosso canal se cadastrando através do link que está no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva por aqui, traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!